Pessoal, boa noite a todos. Nós estamos aqui reunidos nesse trabalho feito a partir do grupo Psicanálise e o Desconhecido. Estamos aqui com 46 pessoas, 47 pessoas reunidas, um assunto bem polêmico, novo e não tão novo, mas um assunto que cabe-nos olhar de alguma maneira e tentar fazer uma relação, uma leitura social, com base na teoria psicanalítica, com base também em outras pesquisas, né, porque esse assunto é tema de outras pesquisas, para a gente falar um pouco a respeito dos TERENs, pessoas que se identificam parcialmente ou totalmente com animais. E o senhor pode ficar à vontade, tá, para fazer a sua introdução, suas considerações, falar sobre o caso. Se quiser perguntar, trocar uma ideia, vai ser um bate-papo mesmo. A galera que quer falar, a gente vai ter um momento que a gente vai estar dando essa oportunidade para fazer pergunta, para falar. Tá? Assuntos novos causam, às vezes, posições diferentes, mas nós estamos aqui também para respeitar a opinião, a posição, tá? Porque ninguém tem uma verdade concreta que possa declarar legitimidade hermenêutica na interpretação desse assunto. Nós estamos aqui para a gente desenvolver esse pensamento. Tá? Temos o convidado, que é o professor Lúcio, que é responsável pela Academia de Terapeutas. Professor, seja muito bem-vindo. Antes do senhor entrar aqui para poder nos guiar sobre esse assunto, trocar uma ideia, pode se apresentar, falar sobre o senhor um pouco. Meu nome é Lúcio de Faria. Temos aí a Academia de Terapeutas. É o nome que na realidade, a Academia de Terapeutas, ela faz parte de uma árvore, cujo tronco é o Instituto Âmago, né? Do Instituto Âmago nasce o Centro de Terapias, que é a nossa clínica, onde nós temos ali os nossos terapeutas que atendem e tudo mais, e para quem um dia for ser terapeuta, for registrar a sua clínica, é até bom saber disso, você deve falar com eles. Questão tributária, né? Clínica paga mais imposto, institutos pagam menos imposto. Então, nós temos aí duas empresas, um é o Centro de Terapias e o outro é a Academia de Terapeutas. E o Instituto Âmago é aquela árvore que abriga os dois, né? Então, a academia forma psicanalistas e tem cursos livres, né? Cursos pequenos, cursos grandes, né, dentro da área terapêutica. E aqui no DF nós já estamos aí atuando desde 2016, comecei com a parceria com 5 psicanalistas, depois não deu certo, e a partir de 2018 comecei a carreira solo com parceiros, né? Melhor ter parceiros do que sócio. E aí sim, fluiu, deu muito certo, né? Hoje nós somos uma equipe muito grande, muitos professores, muitos parceiros. Nós já estamos na 12ª turma de Freud, presencial, e eu acho que, se eu não me engano, teve 4 online, né? Na época da pandemia, e estamos na 9ª turma de Jung, porque nós também trabalhamos com formação em psicologia analítica, né? Além dessas formações, temos aí vários cursos, né, pequenos, cursos grandes, e um deles, que é o principal aqui do Instituto, é o Mapa da Psique. Se algum de vocês já tiver acompanhado o nosso canal lá no YouTube, pode procurar Mapa da Psique, que vocês vão conhecer melhor esse método. É uma ferramenta projetiva, assim, excelente para você conseguir ter uma visão panorâmica ali da psique do seu cliente, né, para fazer o atendimento. E é isso, né? Eu estou aqui conhecendo vocês, é um prazer muito grande. Espírito Santo, né? Vocês falaram? Rio de Janeiro, Magé, que Santo Darino em Magé, a minha dona, que era lá do Espírito Santo, mas eu fui buscar, trouxe para cá, e Salomão, Paula, que são do Espírito Santo. Ah, tá. Então, é um prazer conhecer todos vocês. Eu estou vendo que é uma galera grande aí, 41 pessoas. Imagine que deve ter gente aí de todo o Brasil, né? Sejam todos bem-vindos, e vamos torcer aqui para que esse momento seja um momento bastante enriquecedor para a gente, né? E eu vim para um bate-papo, né? Para responder perguntas. Não, igual eu te falei aquele dia,
não tinha nenhum material preparado. Eu gosto mais desse momento, sabe? Cara a cara aqui, sem a gente ficar aprendendo a muita coisa, a textos complicados e profundos, porque eu acredito que esse é um momento da gente falar algo mais no nosso linguajar aqui, mais do dia a dia, até mesmo para que a gente possa entender bem do que você está falando, né? Mas aí o movimento Therian, ele foi muito interessante, eu acredito que você me chamou para a gente estar falando disso, até por causa dos vídeos, né, que nós fizemos lá no YouTube há uns 2 anos atrás, ou ano passado. O tempo passa tão rápido, a gente não lembra direito, né? Mas é algo que apareceu assim, veio como uma onda, igual a questão do bebê reborn, né? Hoje, com a internet aí, nós temos a facilidade de levar informações, né, para as pessoas assim, de uma forma muito rápida, e aquilo que a mídia atrai as pessoas é aquilo que vão ser colocado com mais frequência. Inclusive, nós que temos aí o nosso canal no Instagram, a gente sabe aquilo que está dando visualização que você tem que falar mais. E foi o que aconteceu aqui na questão dos Therians, né? Estava dando muita visualização, tinha muitas pessoas falando, e eu acredito que isso cresceu tanto que muitas pessoas começaram aí a se identificar com o Therian, né? Jovens, a maioria das pessoas são jovens, né? Que você acaba olhando, né? E observando esse tipo de comportamento. E aí fica a pergunta, né? Será mesmo que eles são Therians? E o que é isso? O que é um Therian, né? Isso aí é um termo usado para pessoas, né, que se identificam como animais, né? Então, aquelas pessoas que se acham gatos, cachorros, lobos, né, porcos, né? Eu já vi há pouco tempo atrás um vídeo de uma mulher que ficava num chiqueiro, embora que tem muita gente que parece mesmo um porco mesmo, né? Você entra no quarto dela, você fala, isso não é quarto de gente, né? Mas nesse caso ali, são pessoas que se identificam e tudo mais. E aí vem a pergunta, será até que ponto que eles se identificam mesmo, né? Será até que ponto que essas pessoas realmente, elas são Therians, né? Ou será que elas estão apenas participando de um modismo? Então, nesse meio aí, nós vamos ver tudo isso. Nós vamos ver pessoas que realmente se identificam como Therians. Nós vamos ver pessoas que estão no modismo, que estão numa onda, achou aquilo bonito e gosta de um animal e entra na onda. E nós vamos ver pessoas que realmente são Therians, né? E tem uma outra classificação, FURRY, F-U-R-R-Y, né? Então, tem esses também, então tem uma diferença. Por exemplo, o Therian é uma identidade, a pessoa se identifica e age com aquele determinado animal. O furry é um hobby, né? É uma pessoa que veste aquilo ali como hobby. Então, assim, na época, né, que estourou essa onda Therian, muitos entraram aí nessa onda, só que na realidade eles eram um furry, é um hobby que estão fazendo, eles encenavam. E como que a gente sabe disso? Que ou a pessoa é um Therian ou é um furry? Por causa do tempo que passou. Agora, ó, acabou nessa onda. Ninguém fica divulgando isso mais. Aí é a hora de você observar aquela galera que se identificava como animal. Continua se identificando como animal? Né? Se continua se identificando, a chance dele ser um Therian é muito grande. Mas se não, a chance de ser um furry, ou seja, alguém que interpreta um animal, que gosta, acha bonitinho e tudo, é outra, né? Então, assim, é algo para se analisar. Mas nós, como psicanalistas, né, nós devemos entender o seguinte, como o próprio Jung já falou, quando nós formos olhar uma alma humana, que nós sejamos apenas outra alma humana. Porque atrás daquilo, modismo ou não, tem uma pessoa que pode estar sofrendo. Ele pode estar querendo chamar a atenção para ele de alguma forma, né, dizendo, olha, eu estou aqui, eu estou vivo, eu preciso de
eu preciso que você me olhe, preciso que você entenda por que eu tenho esse comportamento. Então, tem pessoas, quando entra nisso, é porque, de alguma forma, ele está querendo chamar a atenção para ele. Ele está querendo pertencer a alguma coisa, né? Nós vivemos em uma sociedade, e a nossa sociedade hoje, você precisa de pertencer a algum grupo, né? E aí é onde entra também a psicologia das massas, né? E a análise do ego lá de Freud. Na psicologia das massas, a pessoa, quando se identifica a um determinado grupo, ela acaba sendo levada a agir com a consciência grupal. Ela não age com a consciência dela, é do grupo. Então, lá no 8 de janeiro, por exemplo, que ficou bem famoso aí, vocês com certeza, quem não é aqui de Brasília, viu e participou, né, de alguma forma aí pela internet ou pela TV, viu que as pessoas entraram ali no Congresso Nacional e depedraram. Aí eu não estou dizendo que foram pessoas de direita ou esquerda. O que eu estou falando aqui foi a atitude, né? Muitos acabaram fazendo isso porque foram levados ali pela emoção da massa, e acabou fazendo. Não raciocinam, né? Eles não pensam no que estão fazendo. É igual pessoas que vão para um campo de futebol, assistir um jogo, e depois entram numa briga e nem sabem por que entrou naquela briga. Porque ali o ego deles é rebaixado e eles vão pela ideia de massa, pelo inconsciente coletivo ali da galera. Então, essa onda dos Therians, ele vai muito para esse lado. Tem um comportamento coletivo, né? Pessoas que gostam de algum animal, tudo acaba se identificando e entra ali. E a partir desse momento faz parte de um movimento coletivo, tem um líder, e o que ele fala os outros fazem, e tem pessoas que acabam indo pela onda do momento, jovens, né, querem chamar atenção, que tem o ego imaturo ainda, pessoas que gostam, né, acham bonitinho, também entram ali, mas que com o tempo a gente vai olhando e entendendo, aquele que quer só se divertir, aquele que quer chamar atenção, aquele que está com o ego imaturo, aquele que foi pela onda das massas, e aquele que realmente é um Therian, e ainda tem aquele que é doente psicologicamente, né? Patologicamente, às vezes é um psicótico, é um esquizofrênico, que ele realmente entra ali nesse papel e ele acha e vive mesmo como um animal. Se for um porco, ele se achar um porco, ele vai querer lavagem, ele vai rolar na lama, ele vai querer dormir no chiqueiro, né? Um cachorro, se achar um cachorro, vai querer comer ração. Agora, se a pessoa se diz que né? E não tem esse comportamento dessa forma, provavelmente não é patológico. Obrigado pela sua fala, né? Com certeza traz um norte para a nossa maneira de pensar, ainda mais quando o senhor coloca que muitos acabam se identificando porque é uma moda. E a gente precisa ter sempre aquele cuidado, né, de saber quando é patológico, quando é uma moda. Então, como o senhor mesmo apontou, a observação ela é a mãe, né, para responder essa pergunta se alguém tem algum tipo de problema, algum tipo de transtorno, ou se é alguém que está diante de um momento de moda. Tem algumas perguntas aqui no chat, e a Priscila Fontes está com a mão levantada. Eu vou ler as perguntas, eu acredito que o senhor já até tenha respondido. Tá? A Luciana Oliveira disse assim: professor, como eles indicam ter iniciado essa associação de si mesmos a animais? E como conseguimos identificar se seria apenas a participação dessa moda? Seria a partir dessa associação? Bom, eu acredito que essa identificação o senhor já respondeu, né? Observando, com o tempo, você vai haver um desprendimento dessa identificação. Mas, caso o senhor queira que eu responda também, não tem problema, tá? Fique à vontade, que eu também trago aqui. Como eles indicam ter iniciado essa associação de si mesmos a animais? O senhor chegou a pesquisar sobre isso, ter alguma resposta? A primeira coisa que é importante a gente observar é o seguinte: se você, quando vai receber o seu cliente ali, você tem que fazer
A psicanálise chama de entrevista inicial, né? Mas muito chama de anamnese, é a mesma coisa. Você precisa conhecer o seu cliente, né? Precisa saber a história de vida dele, como que ele é e tudo mais. E se esse comportamento vem desde a infância, vem de muito tempo, ou você começou agora? Então, começou agora, foi agora, começou bem na época do movimento, já dá para a gente começar a ter uma noção que pode ser alguém levado por modismo, né? Mas mesmo assim, eu não vou falar para ele, olha, isso é modismo. Não, é meu cliente, você vai estar ali para ouvir ele. Deixa ele falar, deixa ele colocar suas questões, né? Deixa eu contar ali do seu passado, vamos olhar como é que foi a relação dele com o pai, com a mãe, se ele foi uma pessoa muito deixada de lado, né? É uma pessoa que vivia muito sozinho, muito largado. A partir daí, a gente já começa a ter uma noção do que pode estar acontecendo com aquela pessoa, né? E a outra coisa é o tempo. Passou essa onda, depois do estéreo foi o quê? O bebê reborn, eu acho. Passou um tempinho, ela começou a chegar lá com um bebezinho de borracha dizendo que é o filho dela, então é uma pessoa facilmente manipulada, né? Qualquer onda, ela está querendo se identificar com alguma coisa, está querendo ser vista, está querendo participar de algo, e é uma pessoa que a gente precisa trabalhar ela para que ela amadureça o ego dela, é um ego muito frágil, qualquer onda que vem aí, ela quer entrar, né? E a Gisele está perguntando aqui, né, se essa identificação pode ser classificada como uma fuga da realidade. Não deixa de ser uma fuga da realidade, mas pode não ser uma esquizofrenia. Na esquizofrenia, a fuga da realidade. A gente não consegue distinguir aquilo que é real do que é imaginário, do que é fantasia, né? Então, pode ser identificado sim, mas pode não ser uma esquizofrenia. Pode ser por vários fatores, uma pessoa querendo fugir dessa realidade, que a gente sabe que a nossa realidade não é uma realidade fácil. Aqui nós temos dores, aqui nós temos que trabalhar, aqui a gente tem que ouvir não, aqui a gente tem que aguentar pressão, e nem todo mundo aguenta pressão. Então, será que não seria melhor eu entrar numa onda dessa e falar, não, sou animal, eu sou um gato, o gato tem que dormir o dia todo, né? O gato vai dormir, vai curtir, beber um leitinho, para que eu ir trabalhar? Então, tem muitas pessoas que se escondem atrás dessas questões para fugir de uma obrigação, de uma responsabilidade e tudo mais. Mas não está fugindo da realidade. Ele está usando um mecanismo de defesa de fuga. Tem outros que a vida dele está tão sofrida, ele está tão mal, que o inconsciente dele acaba trazendo essas questões para que ele, de certa forma, ele se camufle com aquilo ali, e ele acaba, sim, saindo da realidade dele, e aí já pode entrar num campo mais patológico, né? Então, são questões e questões. A gente não pode dizer assim, ó, aquele ali está fugindo da realidade, então ele é esquizofrênico ou psicótico, né? Aquilo ali não está. A gente precisa conhecer o nosso cliente para saber o que realmente ele é, né? Tinha uma outra questão. Sim. Também é importante a gente verificar a cultura da pessoa, né? Muitas tribos indígenas, por exemplo, usa uma figura de um animal para estar representando, né? A simbologia é muito importante na nossa vida. Aqui no Instituto mesmo, nosso símbolo é de uma águia. Então, tem a águia lá, Instituto Âmago, aí tem um azinho, dentro do azinho tem cabecinha de uma águia. Eu uso essa metáfora da águia comigo para me impulsionar, para ver que a águia voa acima das barreiras, das dificuldades, né, das tempestades, mas eu tenho consciência que eu não sou águia, né, tanto é que eu trabalho todo dia, né, de 7h30 da manhã a 5h30 da tarde, eu também sou funcionário público, né, então não sou uma águia, mas a imagem da águia, ela diz para mim muita coisa, e Jung trabalha muito nessas questões, né? Na questão do simbolismo. O simbolismo é importante, né? Agora, a gente tem
que ter o equilíbrio. Tem uma psicóloga, pois é, o arquétipo, né, o Kátia Alves. Tem uma psicóloga que eu admiro muito ela, que ela fala assim, o problema está no extremismo. Então, eu, por exemplo, se no final de semana, ali no parque, tiver uma galera lá fantasiada de animal e eu quiser fantasiar de águia para lá e curtir também lá, qual é o problema? Né? O problema está no extremismo. Se aí, a partir do dia seguinte, eu subir num porte e ficar só lá em cima, dizendo que eu sou águia, não fizer mais nada, querendo voar dali, aí não, aí eu já vou estar doente, né? E aí é onde a gente tem que observar cada detalhe, né? E aqui eu nem digo que os Therians são pessoas doentes, né? A doença mais é quando ela entra numa patologia, né? Os Therians são pessoas que se identificam, né? Mas são pessoas que provavelmente têm uma causa a ser trabalhada, e é por isso que existe a análise, que não é de um dia para o outro que nós vamos conhecer esse cliente e dizer se ele é ou não é, né? Precisa de estar ali conhecendo, ouvindo, deixando ele falar, né? Para observar. E também não é nosso objetivo trabalhar com ele para ele deixar de ser aquele animal ali. Nosso objetivo é trabalhar com ele para ele se conhecer melhor, amadurecer seu ego e encontrar suas respostas. Perfeita colocação, tá? A Priscila Pontes está aqui com a mão levantada para ter esse momento de fala. Priscila, fique à vontade. Boa noite, professor. Boa noite, Normando, Amanda. Boa noite a todos. Boa noite. Professor, há um tempo atrás, não vou revelar a minha idade, né? Mas eu vi acho que foi Fantástico, alguma coisa dessa, um rapaz, e ele tinha o rosto, não era um rapaz, já era um cara assim, mais maduro. Então, assim, ele tinha o rosto todo tatuado, ele tinha presas, que ele colocou, presas como um tigre, e ele tatuou o rosto todo, e ele tinha feito uma plástica para suspender a mandíbula dele toda. Ele estava ainda num processo de transformação. Então, neste caso, já é uma dissociação cognitiva, né? Pode ser aquele caso, Priscila Pontes, que nós estávamos falando. Fica muito difícil de só por a gente ver essa questão aí, ver o rapaz fez tudo isso, essa questão aí, ver o rapaz fez tudo isso, a gente falar que ele está numa dissociação, né? Porque a gente precisa conhecer ele e conhecer a história dele. E esse cara, por exemplo, provavelmente ele tem milhões de seguidores e ele ganha uma grana no TikTok, no Instagram, por causa disso. Então, ele pode ter feito disso um meio de vida para ele. E eu já vi também outro, se eu não me engano, Capetão, o nome dele, e a mulher dele é uma diaba também. Eita. Falando que é uma diaba porque ela, né, se tatuou de diabo e tudo, eu não sei se é diabinha, sei lá o nome da mulher, que eles tatuaram até o branco dos olhos para ficar vermelho. E eles são pessoas muito inteligentes e tudo mais, bem super comunicadores, né, bem articulados. Então, assim, olhando assim, não dá para a gente dizer se é ou não. Você precisa conhecer a pessoa, você precisa ouvir o que ela fala, se aquilo que ela está falando tem coerência, se o que ela está falando ali tem lógica, né? Para depois a gente começar a ter uma noção e poder chegar a alguma ideia. Obrigada, professor. Até porque, Priscila, nós, psicanalistas, na realidade, a gente não fica fazendo um diagnóstico, né? Sim. Nós vamos entender a pessoa ali, vamos ouvir a demanda dela e procurar fazer com que ela se conheça melhor. E se a gente perceber, é claro, que aquela pessoa tem comportamentos característicos de um esquizofrênico, de um psicótico, que ele não está tratado, aí a gente pode encaminhar para um psiquiatra, o psiquiatra continuar, fazer o tratamento dele ali e o diagnóstico também, né? Sim, perfeito. Obrigada. Nada. Essa situação, por mais estranho que pareça, a imagem construída, quando a gente, como o senhor disse, para ouvir, muitas vezes tem benefício, né? Não tem sofrimento. Sim. Não tem rompimento de laço, de ambiente.
pessoa acaba, caramba, isso aqui vai me fazer ser visto, né? Todos, muito boa noite, professores, Boa muito noite. boa noite a você, professor Lúcio, muito obrigada por sua presença. Meu nome é Letícia Joaquim, eu também sou estudante de psicanálise e neurociências. Eu achei muito interessante a sua abordagem com relação a Jung, porque ele traz muitos aspectos que são muito mais evidentes quando nós percebemos o que está por trás e até mesmo o que está anteriormente relacionado a nós como seres humanos e o nosso tratamento com relação ao social. Então, tem uma coisinha muito interessante chamada filogenética, talvez já tenha, com certeza, ouvido falar sobre isso, que está muito nos estudos de Freud, chamadas de fantasias originárias. E ele correlaciona muito isso a um modelo aplicado de instinto, algo que vem muito lá de trás. E uma fala sua abordou isso. Será que não é uma fuga da realidade? Se Terian, ele aborda isso no seu íntimo, ou um segredo que o próprio psicanalista pode guardar no consultório, será que isso não é nato, um direito? Qual é a sua opinião? Muito obrigada mais uma vez. Então, é aquilo, como é que é o nome dela mesmo? Fugiu aqui? Priscila. Então, é aquilo que nós já colocamos, né? Cada pessoa é uma pessoa, né? Cada ser é um ser, e a psicanálise, o bonito dela é isso, né? Que eu posso atender 10 Terians ali, e cada um tem uma história diferente, um está fugindo, o outro pode ser psicótico e neurótico, ou psicótico, esquizofrênico, o outro pode estar só no modismo, e o outro pode estar trazendo elementos lá de trás, né? Questões ali da vida dele, quando ele começou no início da vida, vamos supor que poderia ser uma pessoa que o pai abandonou, o pai que eu digo, pai e mãe, deixava muito sozinho para ir trabalhar, e essa criança só tinha um cachorrinho em casa, por exemplo. E o contato dela era com esse animal, então ela aprendeu muito mais com ele ali, naqueles primeiros anos, do que com o próprio pai, principalmente as questões emocionais, isso pode ter ficado internalizado, né? E ela pode acabar no futuro, acabando se identificando aí como animal. Mas o que eu estou colocando aqui é que cada caso é um caso, inclusive esse que você trouxe aí, que pode ser sim uma fuga, né, da vida de hoje, porque como nós já falamos, a vida de hoje não é fácil. Então, será que não é muito melhor, inconscientemente falando, que eu acredito que ninguém acaba, na maioria das pessoas, se denominando um Terian, porque quer, né? Sempre tem algo por trás ali, sempre tem uma experiência, um trauma, algo que ela viveu, um aprendizado que faz com que ela se identifique. Mas quando ela fala de Jung aqui, tem até um comentário de Jung aqui, ó, Kátia Alves, usa como arquétipo, né? E você falou aí, Normando, você usou um termo que Jung chama de fixada, persona fixada, a pessoa ficou fixada naquilo ali, naquela persona. Então, por exemplo, nós temos várias personas, né, durante o nosso dia. As personas mais normais, vamos supor que eu seja um militar, então, estou ali no meu quartel, eu estou vestindo ali a minha persona de general, de comandante, então ali eu tenho que ser bravo, tenho que ser incisivo, eu tenho que cobrar, eu tenho que exigir respeito. Se eu saio dali e chego em casa com a mesma postura, ali, essa minha persona está fixada. Porque em casa, eu tenho que ter minha persona de quê? De pai, de marido, né? Eu tenho que ser diferente. Então, as personas são assim, são arquétipos que nós temos e que nós vamos usar aquele comportamento ali dependendo do lugar que nós estivermos. Se eu estou no meu trabalho, eu vou usar um, se eu estou em casa, eu vou usar outro, se eu estou aqui com os amigos ou estudando, eu vou usar outra persona. A pessoa não usa, tem uma só, está fixada. Na psicologia analítica fala
a esse respeito, né? Mas a pessoa, ela pode sim ter um arquétipo, que também é uma persona de um animal, ele pode acabar ficando fixado, né? Levando aí para o lado da psicologia analítica. E aí, é estudar, né? Conhecer o seu cliente, é conversar, é olhar o sofrimento que ele tem, se tem bloqueio, se não tem, entender ele, para você chegar a uma conclusão do porquê ele age daquela forma. Obrigado por mais essa fala. Eu vou compartilhar aqui uma pesquisa. Essa foi um estudo de 2022, publicado no Jornal de Psicologia Social, e essa pesquisa revelou que 55% dos térreos relataram dificuldades psicológicas como ansiedade ou depressão, associadas à rejeição social. No entanto, 85% dos que participavam da comunidade online de térreos disseram, 85%, tá? Eles disseram que se sentiam mais aceitos e mentalmente equilibrados graças ao apoio desses espaços. Interessante isso, né? Uhum. Essa relação com um lugar construído a partir dessa identificação. Porque o que foi trabalhado foi a própria questão da aceitação. Mais aceitos e mentalmente equilibrados. Só que não escapou esse dado de que 55% de todos os participantes relataram que tinham suas dificuldades em relação à ansiedade, à depressão. A nossa sociedade, ela tem muita dificuldade em lidar com o novo, né? Você vê aí que a luta aí da comunidade LGBT, né, já vem há anos, né, para que eles sejam aceitos, né, a pessoa aceite, né, aquela forma dele ser e dele agir. E hoje eles ainda sentem muita rejeição. Agora vem essa nova onda aí, que a maioria nem conhece, nunca nem ouviu falar dos térreos, né, e aí para a sociedade aceitar que tem pessoas que se vê dessa forma e tudo, é algo muito complexo, muito demorado, e, consequentemente, elas vão ficar ansiosas mesmo. Eles vão sofrer com isso. Mas se eles realmente querem defender essa causa, precisa lutar mesmo. Precisa lutar, fazer parte de uma sociedade, como eles estão fazendo, porque ali, quem está ali, entende e aceita. E aí sim eles vão começar a conseguir ir caminhando, né, em busca de algo que seja para o bem, para o entendimento de todos, para a aceitação deles e tudo mais. É um caminho, né, tanto para eles se aceitarem, quanto para os outros aceitar eles também, aceitar que existem pessoas assim, né, e para a gente é muito complicado, a gente, que eu digo, as pessoas, né, é muito complicado, porque as pessoas têm medo do novo. E nós vivemos em uma sociedade também, que é uma sociedade que julga muito. E aí é onde entra o nosso papel de terapeutas, né? Para entender, para ajudar essa pessoa a se entender, a fortalecer o ego dela. Se ela quiser continuar sendo térrea, se identificando com o animal, é uma questão dela. Mas eu estou ali para ajudá-la na saúde mental dela, para que aquilo ali não contribua para a ansiedade, né, para doenças psíquicas, mas para que ela se aceite. É igual a pessoa que de outro sexo, né, que ela se identifica, o homem que se identifica como mulher e tudo mais. Muitos sofrem, muitos têm ansiedade também, por causa da sociedade, por causa da discriminação, nós vamos ter que trabalhar com eles ali, para que eles se aceitem, para que eles se vejam, né, com outros olhos, para que eles consigam elaborar aquelas questões que vêm de fora, que não atinjam tanto eles, e assim por diante. Gratidão. A Amanda quer falar também sobre a pergunta da Sônia, os fetiches, o que se diz do pet play, dog play, tem um tipo de térreos. Eu gostaria de contribuir também sobre, a partir dessa pergunta. Sônia, pet play, dog play,
ou colocando o nome cat, pônei, né, vindo de cavalo, eles não entram na categoria Therian, eles entram na BDSM, que é a questão mais do fetichismo. As pessoas que têm, por exemplo, o tutor, né, que está com poder, é como se fosse aquela pessoa que ensina o cachorro, como que é? Adestrador. Então, funciona nessa parte de ser adestrado, mas não entra na matéria. Existe um adestramento, tá? É mais pro fetichismo, pro sadomasoquismo, pro masoquismo, tá? Então, ele não entra na categoria Therian. Eu vi, lembrei agora que eu vi um filme, pessoal, que esse camarada é um cara muito inteligente. Ele dizia assim, olha, você domina o seu corpo. Todas as pessoas que ele queria controlar, ele colocava na cabeça das pessoas, homem ou mulher, você domina o seu corpo, o primeiro pensamento. E aí dizia, não, eu não quero que você venha aqui. Você só vai vir aqui se você quiser. É a sua autoridade sobre você. E acabava que as pessoas iam até ele com a ideia de que estavam se dominando, mas na verdade era uma jogada. Voltando aqui para a resposta da Amanda, bem respondido, obrigado, tá? É uma área que eu estudei. Muito bom, muito bom. E a gente está desenrolando esse assunto de uma maneira bem leve, séria, bem leve, mas muito séria, né? Até porque as pessoas vão ver esse encontro e há pessoas que vão, de alguma forma, se sentirem acolhidas pela fala do senhor, aqui para a gente hoje, né? Que não vão ser julgadas, não vai ter alguém falando que são malucos, que são doentes. Pelo contrário, que eles vão ter um espaço onde realmente vão poder trazer as suas posições em relação a essa identificação. Carmen Dressler, fique à vontade. Oi, professor, boa noite para todos. Sabe que eu queria só colocar uma colocação. Eu sempre lidei bastante com crianças, né, em algumas áreas. E eu nunca tinha notado isso, né? Isso não quer dizer que seja realmente Therians, né? Que vá continuar, né? Às vezes é só uma coisa de criança, né? Naquele momento. Mas teve um último tempo, nos últimos anos, eu conheci uma criança pequena ainda, né? De cerca, eu acho que de uns 3 anos, assim, e eu nem sabia dessa coisa do Therians, assim, nesse sentido dessa divulgação toda, né? Mas ele se dizia que ele era vários bichinhos, né, tanto não só de animais, mas também até de insetos, e o que eu achei, que eu ficava, assim, prestando atenção, né, sim, ele tinha algumas questões, mas, assim, é que ele realmente, imitava isso, mas ele era muito pequeno para poder dizer, é uma coisa que foi de alguém, ou que foi realmente, então, assim, não sei isso quando ele crescer, se isso vai permanecer ou não, né? Então, assim, eu só queria trazer essa experiência. E uma outra coisa também, né, que eu estava pensando agora, assim, também a gente vê muito isso em questões espirituais, né? Mesmo bíblicas mesmo, né, dessa coisa de Therians, né? É lógico que é com outro contexto, né? Mas eu vi isso também em questões religiosas também, que às vezes aparece nesse sentido dos Therians e por outras questões, talvez, sei lá, bíblicas, outras coisas mais, ou por, não sei exatamente o porquê a pessoa, quer dizer, saber a gente sabe, mas assim, não é o contexto de agora de ficar colocando para não gerar polêmica. Mas assim, a gente vê também isso também, em algumas questões também. Era só isso, professor. Muito bem. Posso responder aí, meninos? Cadê vocês? Estamos aqui. Fique à vontade, professor. Tá. Eu sou professor também, né? Já estou há 30 anos na Secretaria de Educação. Os meus primeiros 13 anos foi em sala de aula, eu sou pedagogo, né? Agora, hoje eu estou em uma equipe de diagnóstico de dificuldade de aprendizagem, então, essa questão aí é bem tranquila de responder para ela. A criança, até os 7 anos de idade, eles estão na fase do simbólico, né? Eles estão ali no imaginário, eles fantasiam mesmo. É normal eles fantasiar de bichinho, de ter os amigos imaginários, né?
porque eles estão aprendendo, né? Aprendendo a viver na sociedade. Então, para essa criança é super tranquilo. Lembro que tinha um aluno, inclusive, alguns anos atrás, ele tinha até uma deficiênciazinha intelectual, na época passava aquela novela, acho que era Transformers, trouxe lá da Record, alguma coisa assim, os mutantes. E ele se achava um mutante, achava que virava um animal, e teve uma vez que ele quase pulou as escadas lá da escola. Né? Era uma escola de andar, ele quase pulou lá embaixo, achando que tinha virado esse animal. Mas ela era criança, né? Então, assim, até aí não tem problema. O problema é, depois quando ele tiver 8, 9, 10 anos, 12, e chegar lá nos 15, né, na adolescência, e ele continuar se achando animal, aí sim, a gente pode até dizer, não, isso daí é um Therian, né? Vou investigar melhor, mas antes não. Isso faz parte e é saudável para a criança. Correto. Professor, completando um pouco a sua fala, que foi muito bem posta, aqui em casa são 4 crianças, né? A Aira está na fase de ser a gatinha. Cadê a gatinha? Ela fica miau. E a gente mesmo, e até os irmãos colocaram uma coleirinha nela e ela ficou. Eu achei aquilo, meu Deus do céu, eu até chamei Normando, elas crianças estão demais, né? Que o de 5 e o de 6 colocaram uma coleira, ainda bem que foi na barriga, não foi no pescoço. Eita, então vocês estão feitos, é tudo criancinha pequena, tá cheio de Therians aí. Tem macaco pulando as coisas, mas enfim. E a gente mesmo, como pai, na parte de dar fala, imita aquele ali, o pintinho. Como o pintinho faz? Como que o passarinho faz? Como que o leão faz? Ela faz, a gente, ai meu Deus, que medo. Então, isso também é uma forma de ter a fala da criança, ensinar a criança. Então, ela também se relaciona com isso, porque a gente mesmo ensina. O desenho educativo ensina, o amarelo é o milho, a comida da galinha que faz cocó. Então, tem que observar que cada indivíduo é singular, as crianças são pessoas bastante inteligentes, que copiam tudo, mas é importante, como o professor falou, depois de uma certa idade, observar com um olhar mais investigativo, mais atento, porque até antes é a gente mesmo que ensina. A gente que tem a gente vai comprar aqueles brinquedos que aperta e faz mé. Aquele brinquedo, gente, é insuportável. Aperta, faz mé, a ovelha, né? E por aí vai. Então, a gente mesmo, como pais, ensina isso para os filhos. Então, não é uma coisa de se assustar, né? Como também vai ser um super-herói, que é voar. É bem relativo isso. Esse é o pior. Você fez Pular, né, e voar. Eu lembrei do, sabe o que é? Porquinho Baby. O senhor lembra dessa fala? Para controlar as ovelhas, tinha que saber a fala das ovelhas. Aí ele vai até o carneiro lá, e ele fica tentando, perturbado, que ele tinha que controlar, que ele queria ser um cão de... O Porquinho Baby não queria ser porquinho. Ele queria ser um pastor alemão. Aí daqui a pouco a ovelha... Essa a galera vai lembrar. Diz assim, pá, carneiro, ovelha. Essa eu não esqueço nunca. E a gente criança, professor, ficava imitando isso direto. Pá, carneiro, ovelha, para controlar tudo. A questão essas identificações simbólicas, elas, como o senhor disse, a gente extrai dessas identificações motivações, verdades, né? A águia é forte, né? Como o senhor disse, se identifica a força, voar acima da tempestade, várias ideias. Então, assim como nós adultos utilizamos essas imagens, né? Desde que o mundo é mundo, se utiliza a imagem, né? Os antroposomórficos, né? Os deuses, que é metade homem, metade animal, sempre teve essa identificação com animais. A criança, ela vai utilizar essas figuras para aprender a emitir suas verdades, mas depois ela vai abandonar. Sim. Ela vai começar a produzir, se valer de novas palavras, que antes ela não conseguia citar, não conseguia falar, ela vai se desprendendo e as coisas vão se organizando, né? Então, como bem dito aí pelo senhor e pela Amanda, é um recurso de simbolização. Cabe sempre observar se isso ficar fixado. A identificação do Therian, patologicamente falando, é um indivíduo que ele entende literalmente ser um animal. Ele se identifica o seu ser como um animal em um corpo
de ser humano. E isso faz com que ele entre em associações humanas ou com animais. Quem não viu aí aquela moça que se identificava com um cachorro, né? Foi mordido, teve um monte de gente rindo, mas é um sofrimento. Existem riscos, assim como no caso da criança, eu tenho, né, um amigo que quando ele tinha 8 anos de idade, ele disse que ele era o Superman. E ele cismou, subiu num morro e disse que ia voar depois da cerca. Pulou em cima da cerca, se rasgou todinho, não morreu não. Mas é danoso. Então, por mais que seja, como a gente falou no início, algo que às vezes parece engraçado, ou parece de uma ordem mais religiosa, é sempre importante notar que a gente está lidando possivelmente com alguém que sofreu alguma coisa, está compensando de alguma forma as suas relações por meio dessas figuras, tá? Sônia Valquíria, fica à vontade. Então, é só para explicar que é porque a pergunta sobre dog play, pet play, essas coisas, pony play, sabe? Foi porque há uns 20 anos atrás, mais ou menos, assim, tem bastante tempo, eu vi uma reportagem na televisão que na Alemanha, algumas dessas pessoas, assim, até apareceu a cena, estavam na rua, de coleira, sendo guiadas e tudo, e assumiam esse papel em casa. E aí, quando hoje em dia apareceram os Terriers, me remeteu essa lembrança. Haveria a possibilidade, naquela época, disso ter se tornado patológico, já que estavam representando, não sei, isso na vida real e em casa, no meio da rua. Há essa possibilidade disso sair de um meio dessas cenas BDSM e se tornar realidade? Essa era a minha dúvida. Há possibilidade, sim, se ele estava vivendo isso na casa dele o tempo todo, e na rua, e em todos os ambientes, provavelmente era algo patológico. Mas no meio dessa galera aí, pode ter muita gente levada ali pelo movimento das massas também. É igual a gente está falando desde o início, né? Cada caso é um caso, você precisa conhecer, você precisa fazer a entrevista psicanalítica, né? Conhecer a história da pessoa, mas sim, no meio, inclusive aí no meio dos Terriers, né, e dos Furry, tem pessoas que são pessoas com problemas, né, com doenças psiquiátricas, né, e evolui aí com a patologia. Tá bom, obrigada. Eu fiz uma... Posso falar? Concluir aqui só um minutinho, Kátia. Kátia, levanta a mão que vai gerar uma fila, e aí a gente vai liberando com a mão levantada. Só para concluir também a fala do professor, voltando ao dog play, eles não se relacionam como animais, eles se relacionam como um ser dominado. Eles colocam as roupas de cachorro, pônei, etc., mas eles não se relacionam, não se identificam como animais. Eles se identificam como seres, pessoas que têm a necessidade de ser dominado. Tem gente que vai para a cama, vamos colocar assim, em adultos, e não precisa estar fantasiado, mas se relaciona com a sensação de querer ser dominado. Então, voltando, dog play, pony play, cat play, pet play, é mais um fetiche, porque eles não se relacionam, eu sou um cachorro, eu sou um ser que estou sendo dominado. E a forma de dominação eu entender, eu sou um cachorro. Na cabeça, só o cachorro pode ser adestrado. Eu, humano, não. Mas não quer dizer que isso se relaciona. Eu sou um cachorro. E sim, eu sou dominado por alguém, um ser superior. Por isso que entra no BDSM, sadomasoquismo, correção, punição, tá? Então, é nesse quesito o dog play, pet play, pony play, cat play, pet play. Obrigado pela fala, professor, também obrigado. Kátia Alves, fique à vontade. Oi, professor, boa noite a todos. Então, eu até coloquei no chat, eu fiz a pergunta se tem uma faixa etária específica, acho que o microfone está longe, se tem uma faixa etária específica, né, para os Terriers. Pois primeiro a gente tem que entender que nós falamos agora há pouco das crianças que fantasiam, né? A criança, então, né? assim,
A gente não pode, por exemplo, dizer que uma criança antes aí dos 7 anos é um tério, porque ele pode estar no mundo da fantasia. Mas, por outro lado, se ele está o tempo todo achando que é um gato, né? O tempo todo ele acorda, come, toma banho, vai dormir, vai brincar e é gato o tempo todo, vale a pena investigar, né? Porque fantasia das crianças, ela não é o tempo todo, igual as criancinhas aí, né? Dessa essa de vermelho que se acha uma gatinha, né? Ela não deve ser o tempo todo a gatinha, tem hora que ela vai ser a criancinha mesmo, vai ter outros comportamentos. Então, mas assim, até os 7 anos eles estão na fase do desenvolvimento, no simbólico, no imaginário, e aí isso é normal. Então, a gente tem que começar a verificar depois dessa faixa, né, e se é um comportamento repetitivo, se ele não está no extremo. E lembra que o que eu falei agora há pouco, o perigo está nos extremos, né? Mas eu perguntei assim, professor, com relação ao que já existe hoje, né? As pesquisas apontam uma faixa etária específica, eu fiquei com essa curiosidade. Os terians, né, os que se dizem terians hoje, eles têm uma faixa etária específica? As pesquisas dizem que são adultos, são adolescentes em formação, são jovens após os 24 anos, né, que hoje são considerados adolescentes até os 24 anos, então são jovens que estão acima dos 24 anos, ou são realmente somente adultos que já estão com a personalidade, digamos assim, formada e escolheram, né, trilhar uma outra identidade? Eu realmente não posso te responder essa pergunta com exatidão, que eu não pesquisei, nem me atentei para esse detalhe. Porém, pelo que a gente viu até hoje, pelos vídeos, pelas divulgações, até mesmo pelo fato dessa galera ter mais acesso e gostar de rede social, a gente tem visto muito esses comportamentos em adolescentes e jovens. Difícil você ver, por exemplo, uma pessoa da minha idade, por exemplo, com esse comportamento. Geralmente são esses adolescentes aí, até os de 30 e poucos anos de idade, que aparecem para a gente. Mas uma pesquisa rápida pelo Google, com certeza a gente descobre isso. Pessoal, estamos chegando já ao final do nosso encontro. Nós agradecemos a interação dos nossos amigos, tá? Ali do grupo Psicanálise Desconhecido, do nosso primo e amigo Salomão Robson. Agradecemos também a presença dos nossos amigos lá do Estudo de Casos, que é um grupo que desde já eu convido, não sei se o professor está lá no grupo, tá? Mas querendo participar, fique à vontade, a gente faz um trabalho de supervisão, né? Todos são administradores, é uma comunidade bem centrada em desenvolver a qualidade do atendimento, e pelo que a gente ouviu aqui, isso é o que não falta no Senhor. O Senhor pode estar acrescentando a cada um de nós esse conhecimento, esse modo de lidar com as pessoas que muitas vezes falta nessa sociedade que acaba tendo que julgar, dar algum nome para se sentir um domínio do saber. Eu vou citar aqui uma última citação que eu coloquei, que eu anotei de Christopher Lasch, que é um autor que também faz uma leitura da sociedade. Uma citação, não vou explanar sobre isso, tá? Quando ele fala sobre as sociedades contemporâneas produzem sujeitos que buscam, ele fala sobre 3 coisas: reconhecimento, singularidade e diferenciação. E numa leitura psicanalítica dos térios, a gente pode notar, a gente pode entender, mas isso é uma verdade, é uma análise, a verdade é daquele sujeito na clínica, como o senhor disse. Pode entender que também é um modo de procurar criar um pertencimento, né? Uma identificação, uma singularidade, né? Eu sou diferente, quero ser visto assim, respeitado assim, porque com essa identificação se busca muitas outras coisas, benefícios, uma identificação, respeito, e outras questões que podem
ser construídas dentro do âmbito social, uma vez que a gente entende ser muito plural o indivíduo que compõe a sociedade, os indivíduos, né, que compõem a sociedade. O senhor pode falar o nome do instituto, tá? Pedindo aqui. Fala o nome do instituto, contato, fique à vontade. Tá, meu professor? Beleza. Só para... Eu quero deixar uma pessoa aqui sem uma pergunta. O Asriel Santana está perguntando se pode ser associado com a questão totêmica, os Therians. Não pode, porque a questão totêmica ele tem muito mais a ver com simbolismo que um grupo de pessoas, né? Eles escolhem, né? Para estar representando aquele grupo ali. Então, por exemplo, o leão, né? O lobo, a águia, né? Principalmente nas culturas indígenas, tinha muito dessas questões aí totêmicas, né? É onde veio o estudo de Freud lá de totem e tabu, tá? Então, eles não se identificam com aqueles animais são um símbolo para eles, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui para vocês no chat, o nosso Instagram, que é @Instituto Âmago. Entra lá, segue a gente, né? Nós temos ali muito conteúdo, a gente sempre, nós temos um canal no YouTube, diferente de vocês, né? Eu gosto de fazer no YouTube, dá menos trabalho, sabe? Aí a gente faz as nossas transmissões lá e já fica gravado, eu não tenho que editar, não tenho que colocar, e aí eu acho mais prático. Então, nós temos um canal ali no YouTube, que é Instituto Âmago também, se você pesquisar, você vai achar. É um canal com muitos estudos. Se você for principalmente na parte de ao vivo, você vai encontrar ali muitos estudos. Tem um que eu acho muito interessante, que é uma conferência que nós fizemos sobre psicanálise e religião. Então, nós vamos trazer ali pontos de vista de psicanalistas que já foram padres, que são padres, pastores, né? E aqueles que vai trazer o ponto e o contraponto. Nós temos estudos ali sobre as personalidades em Freud, de Jung também. Então, é algo que nós temos ali para alimentar mais e mais o nosso conhecimento psicanalítico. Então, estão convidados para entrar lá, conhecer algo totalmente gratuito. A gente coloca que é uma forma de estar ajudando o nosso professor a divulgar o trabalho dele e também trazer visibilidade ao Instituto, tá? Temos também o que eu falei para vocês, o nosso curso, que é o carro-chefe aqui, que é o mapa da psique. Depois, qualquer dia vocês quiserem, a gente pode estar marcando para trazer aqui para vocês, apresentar esse estudo, tá? O mapa da psique. Inclusive, deixa eu ver aqui, poucos dias, nós fizemos uma live apresentando, a gente estava apresentando 2 ferramentas que muito útil na clínica, né? Tanto apesar de não ser psicanálise, mas ajuda muito, que é o Enneagrama, e o mapa da psique está dentro desse vídeo. Vou pôr o link para vocês podem, se quiser assistir, conhecer lá, é bom que vocês vão ter uma ideia do que é o mapa da psique. No início eu faço mapa com os alunos, e na segunda parte, uns 40 e poucos minutos, aí eu vou explicar um pouquinho, tá bom? E é isso, foi um prazer muito grande estar com vocês, né? Conhecer mais um grupo de estudo psicanalítico. A gente preza muito pela formação em psicanálise, pelo conhecimento, e eu acho muito importante quando tem momentos assim, né, porque a psicanálise, ela se dá nessa busca, nesse conhecimento, nessa troca de experiência, né, e isso é muito importante, formarmos bons terapeutas, bons psicanalistas, para poder estar aí ajudando tantas mentes adoecidas na vida, né? E aí, para encerrar, tem até uma frase aqui que eu queria trazer para vocês, sobre tudo que nós falamos aqui, né? Que a psicanálise, ela não precisa negar a experiência subjetiva do Therian, né? Não precisa negar isso. A psicanálise, ela vai buscar compreender o que essa identificação animal simboliza na estrutura psíquica do indivíduo, do nosso cliente, né? O animal, tanto em Freud, até mesmo em Jung, ele representa o campo instintivo da psique. Talvez o fenômeno Therian seja uma tentativa contemporânea
de reconectar o ser humano com aquilo que a civilização reprimiu, o instinto, né? A sua natureza e sua dimensão simbólica. Então, é muito importante nós acolhermos, né? Não julgarmos, que não é nosso papel, e sermos mesmo uma alma humana, acolhendo outra alma humana e ajudando ela a se entender, ela a se colocar nesse mundo, tá bom? Então, gratidão a todos vocês, foi muito bom estar aqui com vocês, tá bom? Boa noite, obrigado aí pelo convite, espero que a gente possa se ver em outros momentos também. Professor, é esse aqui o vídeo do Mapa da Psique, confere aí, por favor. Já estamos seguindo lá, tá, o canal, no Instagram. Não, esse daí é um... deixa eu ver. Não, esse aí está escrito Mapa da Psique, Tá. Eu só não sei se ele só tem quantos minutos? 2 minutos. 2 minutinhos, né? Sim, é uma apresentação do mapa. Antiga esse aí, a minha barba era até preta na época. Imagina o geral desse mapa, eu diria que esse jovem, ele tem uma personalidade... É esse mesmo, então? É esse mesmo, isso daí é uma apresentação que a gente fez com um curso que tem na Hotmart, né? Mais uma vez, obrigado, tá, meu professor? Hoje, como eu disse, era um bate-papo, eu também fui posto ali como professor, mas a gente também precisa saber a hora de ouvir uma outra pessoa, de ouvir uma nova experiência. Isso é mais do que educação, né? Isso é ética. Isso é realmente conseguir ter a capacidade de tolerar o discurso da outra pessoa, e nos acrescentou muito, tá? Até porque as pessoas vão, em algum momento, identificar a clínica psicanalítica como um lugar onde elas podem trazer essas questões também, como muitas outras pessoas de outras ordens patológicas hoje procuram a clínica psicanalítica. Depois, se o senhor puder mandar um áudio, um texto, alguma coisa falando sobre clínica paga mais caro do que instituto, dando esse olhar fiscal, isso ajuda muito os nossos colegas que estão começando agora a evitar desperdício, né? Porque quando você investe, você não tem retorno, não tem lucro, não gera capital, não tem capital de giro mais, né? Você não tem retorno, acaba virando desperdício, desanima. Há muitos colegas na psicanálise que ficam muito perdidos nessa área fiscal, né? O senhor já tem experiência com isso, uma experiência que deu certo, quando puder, compartilhe isso com a gente também. Não, tranquilo, nós temos aqui uma aula que fala sobre a ética e o direito na psicanálise. Inclusive, uma aula nova aqui do Instituto, dada por uma psicanalista e advogada, né? E é muito interessante, a gente pretende até gravar ela, porque nós não temos ela gravada. E em breve fazer uma live também, para deixar lá no nosso canal do YouTube, né? Eita. E aí, vocês já estão nos seguindo lá no YouTube, siga no Instagram também, quando tiver, vocês podem estar participando, vai ser muito bom. Ou quem sabe aí uma futura live com vocês, para falar do assunto, isso é muito bom. Tá? Tchau, pessoal. Eu vou parar de gravar aqui agora, antes de fechar, senão vai gravar até 7 horas da manhã. Igual a última vez. Vai até 7 da manhã gravando. Então, boa noite para vocês.